Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Ezequiel, versículo 1 a 4 do capítulo 7. Deus anuncia o iminente derramamento de sua ira. As abominações são crimes repugnantes contra Deus que contaminam e precisam ser eliminados. Versículos 5 a 7. O dia do Senhor se refere ao tempo da intervenção de Deus na história para livrar ou julgar. O dia do juízo e da destruição logo chegaria aos israelitas. A rebelião deles contra Deus viria em um fim abrupto quando ele os castigaria por causa do comportamento odioso que demonstravam e poucos sobreviveriam. Versículos 8 a 11. Deus está dizendo que o tempo de avisos acabou. O castigo viria de forma justa, sem piedade, porque o povo não quis mudar seus caminhos. A violência e a arrogância deles mesmos seriam instrumentos de sua ruína. O objetivo final era que reconhecessem que o Senhor é Deus e que a justiça dele não falha. Versículos 12 e 13. A nação de Israel confiava na sua prosperidade e nas suas posses, e não em Deus. Assim, Deus planejou destruir a base de sua prosperidade. Após o 7º ano sabático, ocorria o ano do jubileu, durante o qual cada pessoa que tinha perdido ou vendido sua terra recebia de volta a sua propriedade pessoal. No entanto, não haveria oportunidade para resgatar propriedades, porque a morte viria primeiro. Versículos 14 a 16. O toque da trombeta era um chamado para a guerra. Normalmente, o povo se prepararia para lutar contra inimigos, mas aqui, mesmo com a convocação, ninguém responde. Isso mostra impotência e desânimo total. Não adianta se preparar, porque não é apenas um inimigo humano, é o próprio juízo de Deus. Quem sair da cidade para o campo morre pela espada, que é a invasão babilônica. Quem ficar na cidade morrerá de fome ou de peste, que é o resultado do circo. Ou seja, a destruição é completa, tanto de fora quanto de dentro, porque o pecado trouxe consequências em todas as direções. Os sobreviventes não escaparão vitoriosos, mas fugirão em desespero, escondendo-se nos montes. Serão como pombas, frágeis, tristes, sem força. O gemido deles não será apenas por causa do sofrimento físico, mas porque reconhecerão sua própria culpa. Versículos 17 a 19. Todos os joelhos se desfarão em água, sugere uma perda de controle da bexiga por causa do pânico. Quando Deus finalmente liberasse sua ira e juízo justificado sobre o povo, as riquezas e os recursos das pessoas e nações ímpias não poderiam socorrê-los. Versículo 20. Deus foi o criador da prata e do ouro e deu ao seu povo esses minérios, mas eles usaram esse ouro e essa prata para fazer ídolos. No entanto, a expressão objeto de orgulho pode se referir ao templo. Versículos 21 e 22. Entregar nas mãos de estrangeiros se refere a um cumprimento de Deuteronômio 28, versículos 49 a 57. Muitos israelitas se consideravam invencíveis, uma vez que a presença de Deus residia em Jerusalém. Eles pensavam que Deus nunca deixaria sua santa morada ser destruída. Entretanto, até mesmo o templo não escaparia do juízo de Deus. Versículos 23 e 24. Os crimes, sangue e violência não são apenas levados pelos babilônios, mas também advindos dos pecados dos judeus. O povo de Jerusalém tinha grande orgulho de suas edificações. O templo propriamente dito era uma fonte de orgulho. Este orgulho seria esmagado quando os perversos e ímpios babilônios destruíssem as fortalezas e os santuários de Jerusalém. Versículos 25 a 27. A perda de direção divina dos profetas, do sacerdote e dos anciãos faz uma outra ligação com o livro de Jeremias, no qual os alheios judeus assumem que tal orientação estará sempre presente. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículo 1 do capítulo 8. As palavras no 6º ano, no mês 6, no 5º dia do mês, revelam que Ezequiel tinha refletido em sua primeira visão por 14 meses. A data dessa profecia corresponde a 592 a.C., e esta visão mostrava que o pecado do povo era a razão do juízo. Versículos 2 e 3. A manifestação de Deus que Ezequiel vê nesta ocasião é como aquela da visão inicial em Ezequiel 1, versículo 27. Deve-se ter em mente que o que Ezequiel vê são visões de Deus oníricas, como um sonho. Esta é uma realidade espiritual, não a realidade natural. O portão do pátio interior situa Ezequiel dentro do complexo do templo, mas ainda não em seu centro. A imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus, poderia ser um ídolo com a imagem de Azerá, a deusa cananeia da fertilidade, cujo caráter encorajava a imoralidade sexual e a autogratificação. O rei Manassés havia colocado uma imagem desse ídolo no templo. Versículos 5 e 6. A primeira das 4 vinhetas situa Ezequiel de costas para o altar, diante da imagem dos ciúmes. O foco se mantém sobre a provocação da indignação divina e não sobre as especificidades da própria imagem.
o Senhor diz que Ezequiel veria abominações maiores, ou seja, ficaria ainda pior. Esses pecados são maiores no sentido de serem mais odiosos para Deus. Isso pode ser por causa de fatores como trazer mais desonra a Deus, maior dano a outra pessoa, desafiar ainda mais os avisos de Deus ou expressar indiferença ao seu amor, sendo mais ousados quando assumidos em público ou cometidos por quem tinha grande responsabilidade. Versículos 7 a 12. Em uma cena após outra, Deus revelou a Ezequiel até que ponto o povo havia adotado a idolatria e a impiedade. Adorar os animais era adorar a criatura ao invés do Criador, e uma quebra do segundo mandamento. Animais sobre os quais o homem deveria governar e exercer domínio tinham se tornado o objeto de veneração. A presença de Jazanias, filho de Safã, entre os 70 anciãos, pode ter sido um choque, pois ele era um membro do clã de Safã, que havia sido leal à causa do Senhor no ministério de Jeremias. Versículos 13 e 14. Tamuz era o deus babilônico da primavera, era o marido ou amante da deusa Estar. Os seguidores dessa seita acreditavam que a vegetação verde murchava e morria no calor do verão, porque Tamuz havia morrido e descido ao submundo. Assim, os adoradores choravam e pranteavam sua morte. Na primavera, quando aparecia a nova vegetação, eles se alegravam, crendo que Tamuz tinha retornado à vida. Versículos 15 e 16. Provavelmente estes homens fossem sacerdotes, visto que o acesso à área entre o altar e o pórtico do templo normalmente ficava restrito aos sacerdotes. O templo dava a frente para o oriente. Ao invés de se pôr de frente para o templo para lamentar e chorar por seus pecados e para interceder pela nação, como deviam fazer, esses homens literalmente voltavam as costas para a casa de Deus e adoravam o sol nascente. A adoração do Deus Sol parece ter sido patrocinada durante o reinado de Manassés, que construiu altares para deuses estranhos no pátio do templo. Versículos 17 e 18. A expressão chegar o ramo ao seu nariz pode se referir a uma prática idólatra ou talvez seja uma expressão idiomática que indica desprezo a Deus. As abominações descritas neste capítulo necessitavam ser punidas por Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 e 2 do capítulo 9. Deus chamou um homem para poupar a pequena minoria que havia sido fiel. A seguir, ele chamou 6 homens para matar os ímpios da cidade. O próprio Deus ordenou este juízo, pois a idolatria de Judá não deixaria de ser punida. Embora os executores sejam descritos como homens, provavelmente fossem anjos guerreiros encarregados de executar os idólatras. O linho era geralmente usado por mensageiros angélicos, mas também era o tecido para as vestes sacerdotais. Portanto, o linho retrata a pureza e a santidade. Versículos 3 e 4. A nuvem gloriosa que revelava a presença divina era entendida como habitando acima dos santos no templo. Agora, a nuvem começa uma viagem retratando visualmente a maneira pela qual Deus abandonaria Jerusalém. O sinal na testa era a última letra do alfabeto hebraico, Tau. Nos tempos de Ezequiel, o tal era escrito como X em português. Os primeiros intérpretes cristãos viam nessa cruz inclinada uma antecipação da cruz de Cristo. Aqueles que gemem por causa de todas as abominações são apenas aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor e à sua palavra, e Deus ordenou que fossem poupados do juízo que se aproximava. Versículos 5 e 6. Como os líderes levaram o povo ao erro, então agora o julgamento começa com eles, os anciãos, no seu lugar diante do templo. Versículo 7. O cumprimento histórico desse evento é descrito em 2 Crônicas 36, versículos 17 a 19. Versículos 8 a 10. O pedido apaixonado de Ezequiel defende os remanescentes e pergunta: o anjo preservador encontrou algum fiel? Deus reitera a firme intenção de sua justiça e incisivamente responde à ilusão da ignorância divina expressa pelos anciãos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Ezequiel.